Essa passagem que eu vou ler, nessa passagem, o povo de Israel vive um momento muito difícil. E às vezes na vida da gente, nós passamos por perdas. E quando passamos por perdas, nós nos perguntamos o que aconteceu e o que vai ser dali para frente. Mas nesses momentos, nós temos que refletir. E é isso que nós vamos fazer hoje. Não podemos nos desesperar, não podemos olhar para trás ou apenas ficar pensando no momento. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Amém. E Ele manda que a gente olhe sempre para frente. Amém. Quando nós olhamos só para o momento, nós nos desesperamos. Mas essa mensagem, apesar de falar sobre um momento de muita tristeza para o povo de Israel, é uma mensagem de esperança. E nós vamos tirar algumas lições desse momento muito difícil para o povo de Israel. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 4, versículos 1 a 20, mas eu vou pular alguns. Diz assim: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Então mandaram trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos. E os 2 filhos de Eli acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus souberam que a arca viera para o acampamento e ficaram com medo. Mas disseram: sejam fortes, filisteus, lutem. Então os filisteus lutaram e derrotaram o povo de Israel. A arca de Deus foi tomada por eles, e eles mataram os filhos de Eli, Ofni e Onéias. Quando um benjamita chegou a Eli, ele estava sentado em sua cadeira, e o seu coração temia pela arca de Deus. O homem contou o que acontecia na cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? E Eli tinha 98 anos de idade e já não enxergava. O homem disse: acabei de chegar da batalha, fugi de lá mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro disse: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança, seus filhos morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele disse isso, Elias caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas também não resistiu às dores de parto. Enquanto ela morria, as mulheres disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu. E ela deu o nome ao seu filho de Icabode. Icabode é o nome que ela deu ao seu filho. Esse menino nasceu nas circunstâncias trágicas descritas no texto que nós acabamos de ler. Esse nome é oriundo de 2 palavras: Kabod, que significa glória, e que é um advérbio que na língua hebraica significa sem. O garoto que nasceu se chamava literalmente sem glória. Acabou a glória, inglório. Esse nome terrível mostra a incrível e muito ruim, muito terrível realidade que Israel vivia. Havia perdido Eli, juiz de Israel, por 40 anos. Haviam perdido os sucessores de Eli, os filhos Ofni e Finéias. Eles haviam perdido uma batalha para os filisteus e havia milhares de mortos. E agora, por sua inconsequência, o povo de Israel havia perdido o que eles mais consideravam importante: a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus e da glória de Deus entre o povo de Israel.
A situação era muito grave. Então nos perguntamos o que teria levado o povo de Israel a essa situação tão triste e tão terrível. O que esse povo fez para chegar a uma situação tão humilhante? Por que Deus não subiu com eles para aquela batalha? O que Israel havia feito de tão grave para que a glória de Deus se afastasse deles? O que Israel havia feito para que a glória de Deus fosse embora deles? O que havia acontecido com aquele povo que era conhecido pela grandeza e pelos feitos do seu Deus? Para responder a essas perguntas, o texto nos apresenta 3 lições muito importantes. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que por que Israel estava assim? É porque Israel lutou uma guerra que não era sua. O verso 2 fala que eles perderam a batalha. Uma vez que eles haviam sido derrotados, que 4.000 homens estavam mortos, eles tinham que se perguntar o que estava acontecendo de errado. E deveriam esperar uma resposta do Senhor e por meio do profeta, e não continuar sem direção de Deus. Às vezes, quando as coisas não vão bem, nós precisamos parar e perguntar a Deus aonde nós erramos. Voltar atrás, voltar aonde caímos e continuar dali de onde caímos. Daquele ponto, agindo como Deus quer que façamos. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Então nós continuamos no nosso ativismo. Mas no texto nós percebemos que eles não esperaram a resposta de Deus. No desespero, eles buscaram seguir suas próprias intuições, os seus próprios caminhos. Às vezes, nós ouvimos os conselhos de todo mundo. Ouvimos conselhos de muitas pessoas. Às vezes, nós procuramos opiniões de muitas pessoas. Pessoas que nós achamos que podem até nos ajudar. Mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos aqui que quando algo dá errado conosco, quando nos frustramos com algo que não acontece como nós esperamos, nós, que também somos povo de Deus, a melhor coisa a fazer é buscar a orientação dele. É preciso esperar a orientação de Deus antes de agirmos, antes de darmos mais um passo. E para isso, Deus nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou a Bíblia. E Ele também fala conosco, fala aos nossos corações. Assim, porque eles não esperaram a orientação de Deus, eles foram lutar em uma batalha que não era mais sua. Muitas vezes nós lutamos lutas e batalhas que não são nossas. Porque agora não havia uma determinação do Senhor para que eles fossem lutar. O que aconteceu é que eles foram para a guerra, mas eles foram sozinhos. O Senhor não subiu com eles. Às vezes, nós insistimos em algo que Deus não tem para nós. Às vezes, lutamos lutas e batalhas que Deus não quer que lutemos. Às vezes, insistimos em coisas que Deus não quer que façamos. Ir para a guerra sem a ajuda do Senhor é sinônimo de fracasso. Este foi o fator principal que levou Israel à derrota. E hoje, como podemos cometer esse tipo de erro? Em primeiro lugar, quando fazemos alguma coisa que não tem a aprovação do Senhor. Entrar no empreendimento sem a orientação do Senhor é ser derrotado antes mesmo de iniciar a obra. Não devemos extrapolar a nossa competência e nem agir sem consultar a Deus. Ou então, quando insistimos em continuar em algo, quando o nosso tempo ali já acabou. Deus não está mais ali conosco quando nos recusamos a obedecer a Ele. Há um tempo determinado para tudo. Às vezes, Deus nos coloca num lugar e o nosso tempo ali já acabou, mas nós insistimos. E às vezes, por medo, não queremos sair dali. Quando Deus tem um novo para nós.
É por isso que nós devemos sempre pedir orientação de Deus. Devemos sempre estar aonde Deus quer que nós estejamos. Por isso é que nós devemos sempre perguntar: Senhor, qual é o centro da sua vontade? A consequência da nossa autonomia na tomada de decisão é a solidão na hora da execução dessas decisões. Quem rejeita o governo de Deus também abre mão do seu poder, do seu favor e da sua companhia. Em segundo lugar, quando transformamos aquilo que é secundário em principal e o que é principal em secundário, então nós nos metemos em encrenca. A igreja não existe prioritariamente para acabar com o analfabetismo, para acabar com a fome no mundo, para salvar os animais em extinção. Isso é um exemplo. A igreja existe prioritariamente para pregar o evangelho, para salvar vidas. Essa é a única forma de mudar o mundo e de cumprir o propósito para o qual fomos criados, que é o de glorificar a Deus. Amém. É claro que é importante alfabetizar as pessoas, alimentar as pessoas que têm fome, não deixar que os animais sejam extintos, mas esse não é o principal. Jesus disse para buscar primeiro o reino. Quando buscamos primeiro outras coisas, nós transformamos o que é secundário em prioritário e o que é prioritário em secundário. Em segundo lugar, Israel estava naquela situação porque Israel tentou determinar o modo e a hora que o Senhor deveria agir. Muitas vezes nós nos inquietamos e nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós tentamos determinar o modo e a hora que Deus deve agir na nossa vida e na vida das pessoas a quem amamos. O verso 3 nos informa que eles decidiram trazer a Arca da Aliança como uma garantia de que Deus iria com eles para a batalha e que daquela forma eles seriam salvos das mãos dos seus inimigos. Que pena! Ao invés deles esperarem uma resposta de Deus através do profeta Samuel, eles ficaram impacientes e então decidiram forçar uma ação de Deus, determinando o modo e a hora que Deus deveria agir. Israel acreditou que Deus se submeteria às suas determinações, mas nada daquilo deu certo, porque Deus é soberano. E nós somos simples seres humanos, somos servos de Deus. Nós jamais podemos querer inverter a ordem das coisas. É Deus quem determina as coisas e não nós. Nós somos servos dele, somos criatura dele e não o contrário. Nada a não ser a vontade soberana de Deus pode mover o agir de Deus. Se Deus abrir, ninguém pode fechar. Se Ele fechar, ninguém pode abrir. Deus não obedece às determinações de nenhum de nós. Mas não há nada em ninguém que, a não ser a vontade soberana dele, que faz com que ele haja. Não adianta tentarmos dar um jeitinho, não adianta criarmos amuletos, não adianta nos impacientarmos, não adianta sofrermos, não adianta forçar as coisas, não adianta nos insurgirmos, porque Deus é soberano. O livro de Jó diz que até mesmo os trovões obedecem a sua voz. O mar aquieta a sua fúria diante da repreensão de Deus. Os montes fogem apavorados na presença de Deus. Não há poder no mundo que possa nos separar do amor de Deus, porque Ele, em sua vontade soberana e livre, decidiu nos amar. Ele nos ama. Esse é o Deus que nós servimos. Nossos olhos devem estar diante dele na expectativa de que Ele vai agir em nosso favor. E nós cremos que Ele vai agir, e quando Ele age, ninguém pode impedir o agir dele. Nós temos que confiar nisso, porque quando Ele age, não há ninguém no universo, não há nada no universo que possa agir, impedir o agir dele. Mas Israel esqueceu disso.
Aquele povo estava vivendo aquela situação porque eles tinham esquecido disso. E essa foi outra causa da sua derrota. Nós nos esquecemos facilmente de tudo que Deus nos promete. Esquecemos facilmente de que Deus é fiel. E sobretudo de quem Deus é. Assim como o povo de Israel no deserto. Em terceiro lugar, porque a liderança de Israel não soube preparar sucessores dignos que andassem nos caminhos do Senhor. Cumpriu-se uma profecia que Deus havia dito que não pouparia descendência de Eli, porque ele colocou seus filhos em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Os filhos de Eli eram infiéis, eram corruptos e promíscuos. Eles porque Eli jamais corrigiu os seus filhos. Eles cometiam abuso de poder e Eli tapava os olhos para isso. Ele colocou os filhos em primeiro lugar. Eli, o sacerdote, não se colocou a favor de Deus e sim a favor dos filhos. Ele deixou de discipliná-los. Mas o Senhor já havia determinado que ele retiraria a sua glória de Israel. A ordem de Jesus para nós é ir e fazer discípulos. Nós deveríamos pensar nisso. Ele disse que deveríamos ensinar tudo o que temos aprendido. Isso quer dizer que não podemos continuar a ficar apenas no banco da igreja a vida inteira. Temos que aprender para podermos ensinar. Ensinar significa que nós temos que crescer. Mas acontece que se um dia acontecer conosco o que aconteceu com Israel, se tudo acabar, se nós nos vimos numa situação como Israel, se tudo acabar, se nós errarmos, se nos desviarmos, Deus pode nos reerguer. Ele pode nos recolocar no caminho. Ele pode nos ensinar e nos restituir, porque Ele é poderoso e pode voltar a nos dar a sua glória. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E aquilo que nós pensávamos que tinha acabado, Deus pode fazer renascer. Glória a Deus. Hoje é noite de restituição. Amém. Aquilo que você pensou que acabou, que não tem mais jeito, Deus diz para você: volte-se para Deus, ore, clame, não desista, creia nele. Quando a mão dele age, ninguém pode impedir. Amém. Pergunte a ele o que aconteceu. Às vezes é só porque não chegou a hora dele agir. Amém. Mas a hora vai chegar. Amém. Às vezes você não errou como o povo de Israel. Às vezes não é porque você fez alguma coisa de errado. Às vezes é porque ainda não chegou a hora dele agir. A Bíblia diz que ele chega como chuva serôdia. Espere nele, confie nele, mas sempre pergunte a ele se você está no centro da vontade dele. Amém. E espere sempre a resposta dele. Não haja atabalhoadamente. Pergunte sempre a ele. E espere a resposta amorosa dele. Ele se alegra em nos responder. Ele se alegra em dar aquela resposta de amor para nós. É noite de restituição. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer te orientar nessa noite. Deus quer dizer para você que a mão amorosa dele está estendida sobre a sua cabeça. Ele quer dizer para você que ele quer lutar as suas lutas. Ele quer dizer para você que ele quer te acompanhar no seu caminho. Ele quer dizer para você que ele não quer você lutando sozinho por aí. Ele quer te acompanhar. Senhor, obrigada, Senhor, por teu amor. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não quer nos deixar sozinhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer ser a nossa companhia, Pai. Glorifica o teu nome nessa noite, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós e glorifica o teu nome, Senhor. Senhor, não deixe que lutemos, Senhor, lutas que não são nossas, Pai. Jesus. Mas, Senhor, que nós possamos, ó Pai querido, voltar-se atrás, Senhor, e perguntar a tua vontade, Senhor. Amém. Que nós tenhamos vontade, Senhor, de estar sempre contigo, Pai. Que nós possamos buscar
contigo, Senhor, debaixo da tua mão, Senhor.